Pessoal, bom, hoje o assunto é um pouco mais sério, né, do que o normal. Geralmente eu trago mais sobre entretenimento, cultura, música, games, animes, etc e tal, e principalmente colecionismo, né? E algo que vai atingir a todos nós, né? Colecionadores, fãs de jogos de videogame, fãs de filmes, etc. A gente, né, que curte uma cultura, né, diferenciada, coisa mais nerd e tudo mais, né? Teve aí o documentário da HBO Max, né, sobre o massacre de Realengo. E ao invés deles terem um roteiro bem pesquisado e tudo mais, não, colocaram apenas pessoas preconceituosas e com a mente atrasada para serem entrevistadas, né? Eu não vou dar nomes aqui porque provavelmente todo mundo já deve estar sabendo aí, né, que sei lá, que palavra eu posso usar para não ser cancelado por nem direita nem esquerda, já que meu canal não é sobre política, né? Mas, cara, um documentário que só passa desinformação por pura incompetência é uma coisa assim, sei lá, tá que nem o. Eu não vou falar nomes de políticos agora, porque, né, senão o pessoal vai começar a falar, não, se você é contra um, você é a favor do outro. E eu não quero falar sobre política. Mas a coisa tá feia. Porque por exemplo, o Corey, esse cara aí do YouTube que faz vídeos de videogame que não são para criança. E aí chega o cara totalmente irresponsável, sem nenhuma informação, e já fala: não, porque esse canal tá trazendo aliciadores de menores, que não sei o quê. O cara nem pra pesquisar, pra descobrir sobre o que se trata o canal, pra ver se tem a ver com o assunto, sabe? Parece que ele é só uma pessoa religiosa querendo falar que tudo o resto que é de outras religiões é coisa do demônio. É totalmente horrível isso. E beleza, o Corey começou a ser atacado por causa desse documentário. Ele se sentiu mal com isso, porque o que ele faz é totalmente o contrário do que o idiota lá estava falando, né? Mas vamos lá. É um caso curioso. Porque assim, vamos usar os termos dos jovens de hoje. É só um boomer falando merda contra games porque não entende o que são os games. Um videogame é uma coisa de gente inteligente, o que esse cara com certeza não é, porque senão ele não teria falado as coisas que ele falou no documentário da HBO Max, que eu ainda acho que foi uma enorme irresponsabilidade e imprudência ter sido lançado isso no streaming, né? Porque, cara, querendo ou não, acho que talvez não seja nem incompetência, é mau caratismo, tanto da pessoa entrevistada quanto de quem dirigiu. E provavelmente de alguém da HBO Max também. Tanto que, inclusive, esse assunto aí, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, foi ontem que aconteceu isso. Todo mundo começou a falar sobre esse documentário, né? Teve o vídeo de resposta do Corey comentando sobre. E aí, o mongolão lá, o idiota, falando que a culpa não é dele nem se o Core tirar a própria vida. Cara, ele tá incentivando o suicídio de uma pessoa que ele ferrou, que não tinha nada a ver com o assunto que ele estava falando, em um documentário irresponsável e cheio de fake news, de informação errada e falsa. Então eu acho meio complicado. Porque isso podia cair em cima de mim, podia cair em cima daquele Tiff do Xbox Mil Grau, que não existe mais o canal, porque o cara fez merda antes. Mas assim, cara, independente de qual o seu lado político ou sei lá aí qual é a sua posição, seu posicionamento em alguma coisa, isso foi a coisa mais irresponsável. Faltou pesquisa, faltou informação, sobrou fake news. Por exemplo, o jogo Five Nights at Freddy's, ele não foi baseado em um massacre real. É a história do jogo é aquela, não que tenha sido baseado em um massacre da vida real. Então, o cara já falou tudo errado a partir daí. Falou sobre o negócio de aliciador de menores num canal que não é pra menores. Porra, e aí? E ainda começou a falar que todos do YouTube são irrelevantes. Pra ele pode ser. Pra um número muito grande de pessoas no mundo inteiro, não é. Entendeu? Esse é um lance, uma coisa complicada. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que esse cara do canal Core aí, ele realmente meta um processo nesse cara irrelevante que chamou todos na internet de irrelevantes. Esse mesmo cara do canal Incompetech, não, Orientec, né? Que resolveu falar um monte de besteira e ainda depois o cara ainda resolveu dar uma resposta à resposta do Core
muito pior, incentivando a que ele se suicide, falando que ele não vai ter culpa nenhuma se o cara se suicidar, isso é muito mais irresponsável. E o vídeo foi num canal, né, no Instagram dele, que é de empresa, não é o pessoal. Então o cara tá botando a cara a tapa num canal de empresa. Se ele é o dono da empresa, que a empresa dele tá na hora de falir. Simplesmente. Porque é uma declaração que jamais uma pessoa inteligente faria. Independente de ser ou não um pedido de desculpas ou coisa do tipo, é um vídeo totalmente irresponsável após um documentário muito irresponsável também. A frase dele: "Não fique triste pelo Core estar se sentindo assim, não. Ele tem dinheiro para pagar remédio e um bom psiquiatra. Não fique preocupado se ele vai atentar contra a própria vida, eu não tenho responsabilidade." Cara, esta frase completa foi a coisa mais irresponsável, inútil e irrelevante. Cara, é totalmente feito por uma pessoa sem estudo nenhum e sem caráter nenhum. Tipo, é difícil escolher palavras pra poder tentar explicar o que tá acontecendo. Porque se os produtores de conteúdo são tão irrelevantes assim, então por que que a maior parte das audiências se concentram neles e não na televisão mais? Então isso aí significa só uma coisa. Esse cara tá desesperado, loucamente desesperado por audiência. E por isso ele precisou jogar uma fake news dentro de um documentário sobre algo sério. Palavras que poderiam ser usadas pra chamar esse cara: calhorda, canalha, caluniador. Tudo isso pode ser usado como adjetivos desse cara do Orientec, que é uma empresa que só fiquei sabendo agora por causa dessa polêmica. Não vou seguir, já bloqueei no Instagram, porque ele é mais irrelevante do que eu em números, mais irrelevante do que eu, até na informação, que pelo menos eu passo a informação correta, e se eu erro eu ainda vou lá e conserto e peço desculpas. Ele não. Ele, ao invés de pedir desculpa, ele piora a situação e incentiva ainda um suicídio a uma pessoa que, tipo, paga as contas da família fazendo vídeo de internet, falando que ele é irrelevante e que ele tem dinheiro sobrando, sendo que o canal ainda tá crescendo, não é um canal gigante ainda, mas já é muito mais relevante do que o dele. Isso com certeza. A HBO Max foi irresponsável, cancelei minha assinatura, recomendo a todos que também cancelem as suas assinaturas até que tirem do ar esse tipo de material irresponsável, incompetente e cheio de desinformação. Tem que processar mesmo esse cara e tem que processar a HBO Max aí, porque é uma produtora, é uma distribuidora, é irresponsável por ter aceitado isso, provavelmente sem aceitar, ou se aceitou assistindo, provavelmente foi porque alguém lá dentro é mau caráter, né? Porque HBO Max é turma que tem a Warner e tal, lançou o Flash do jeito horrível que tá no cinema, não duvido. Deve ser mesmo uma turma muito irresponsável e incompetente, porque não viram o conteúdo antes de lançar. É um dos maiores absurdos que estão acontecendo, não apenas na internet, como na humanidade, né? É incentivar o suicídio de uma pessoa que faz um trabalho decente e sério e jogando a culpa nela de coisa que não tem nada a ver nem com o assunto que ela aborda nos vídeos dela, no canal dela. Então, tá complicado. Quem assina a HBO Max devia cancelar imediatamente a assinatura e, se possível, processar a HBO Max e, no caso do Core, processar tanto a HBO Max quanto esse cara. Que, minha nossa. Tipo, uma pessoa irrelevante chamar uma pessoa que é mais relevante do que ela de irrelevante é complicado. Então, o cara literalmente quis dizer que ele e a HBO estão cagando e andando pro psicológico, tanto do Core quanto das pessoas, vítimas desse negócio de realengo de muitos anos atrás. Já que não é culpa ou responsabilidade deles, sendo que eles é que estão botando uma pressão psicológica enorme por usar o trabalho dele como forma de culpar ele aí por algo, né, usando a imagem dele de forma indevida, prejudicial a ele, a família dele, as pessoas que trabalham com ele, colocando a vida dele em perigo, né? Porque qualquer pessoa que assista ao documentário deste irresponsável energúmeno
calhorda desse Orientec, cara, essa é uma empresa que deveria falir, Orientec. Tá aí. Porra, quem vai assistir esse documentário e sem questionar vai acabar indo atrás do Core por justiça, por exemplo? Porra, eu não conhecia o canal desse Core até pouco tempo atrás. Sabe? Eu gosto de jogar videogame, não de assistir os outros jogando videogame ou falando de jogos. Então eu não conheço os canais que falam de jogos direito. Conheço às vezes quando é alguém muito famoso. O Core eu só ouvi falar. Mas, porra, relacionar ele com aliciador de menor? O canal dele não é pra criança. E aí você ainda joga a culpa nele e fala: não, porque você é desinformado. Não, quem está falando isso aí é que é. Cara, isso me lembra quando a Record associou o Michael Kister até um assunto próximo, né? Que é o. Quando os caras gostam de pegar menor tal. Porra, associar a pessoa com pedofilia, com tragédias, mortes, etc. Porra, ninguém merece isso a não ser que tenha realmente culpa no cartório, né? Em algum momento isso aí vai acabar respingando em um monte de gente inocente. Esse foi um exemplo de um inocente que está sendo massacrado online por um incompetente que faz vídeos num lugar chamado Orientec. Este incompetente que chamou de irrelevante um canal que é inocente. Porra. Nas palavras do povo atual, intancável. Cara, e pensar que antes o maior erro desse streaming tinha sido lançar a série da Velma. Agora estão mostrando que realmente eles não se importam com o público. Eles odeiam o público, a HBO Max, pelo visto, né? Eles não querem um público pagante, né? Tipo, pagando o salário deles. Eles só querem lançar porcaria. É o que eu tô vendo. Olha, sobre esse cara, o Core, né? Core, sei lá se é Core, qual a pronúncia certa. Cara, de verdade, as pessoas têm que apoiar ele. Todo mundo tem que bloquear esse Orientec, tem que denunciar o Instagram, YouTube, sei lá, desse cara. Porque se o cara propagar fake news assim, daqui a pouco ele tá falando que pasta de dente pode apodrecer o dente. Daqui a pouco ele vai falar que computadores transformam a pessoa em alienígena. Sei lá, o que mais ele pode falar? Que a pessoa que, sei lá. Não vou ficar criando ideias pra depois ele usar isso aí de verdade, né? Mas, cara, tem gente criticando esse core no Twitter sem motivos ou provas, só porque viu esse documentário irresponsável. Falando que FNAF é infantil. Porra, FNAF, né? FNAF, né? Five Nights at Freddy's. Um jogo de terror adulto! Como isso pode ser considerado infantil? Tudo bem que tem muita criança que os pais deixam jogar esse jogo, porque às vezes a criança gosta de levar um susto e tal. Ok, a responsabilidade é do pai, não é dele, não é do core. Porra, né? Isso é uma vergonha muito grande, cara. É esse tipo de irresponsável do canal lá, desse Orientec, que faz com que eu chame a inclusão digital de maldita inclusão digital. É esse tipo de gente que não deveria ter acesso à internet, não deveria ter acesso a uma câmera, a um microfone. Porra, a HBO espalhando fake news em documentário, cara. Ó, e eu sei, tem mais gente que deve ter já cancelado, e eu recomendo, cancelem suas contas. Pelo menos quem assina a HBO Max. Usem torrent, pirateiem mesmo, pra eles sentirem no bolso o erro deles. E se eles consertarem isso, tirarem o documentário do ar, colocarem alguma coisa que não seja fake news no lugar, tudo bem voltar. Mas por enquanto, chamar o canal do cara de um prato cheio pra criminosos? Tipo, é só mais um cara querendo criminalizar os videogames? Porque não é a área dele. Quer dizer, o nome do canal dele é Orientec, é Orientação de Tecnologia? Pelo menos o nome parece ser. Então ele deveria ser a favor dos games, não contra os games, como ele se mostra.
Esse cara fala que a culpa desse tipo de coisa, né? De acidentes e tragédias e tudo mais é do canal, né? Tipo, e ele deu relevância ao canal pra esse tipo de situação e em seguida, isso no documentário, e em seguida na resposta fala que é irrelevante. Então, é tão irrelevante que ele foi lá e mostrou e falou sobre e deu importância em cima disso, mesmo que da forma mais negativa e errada possível. Isso foi uma falta de respeito muito grande, imensurável. Não só com o Corey, por exemplo, mas com todo mundo do YouTube. Crianças, adultos, idosos, pessoas com todos os tipos de assuntos possíveis. Porque, cara, se isso acontecesse com um Felipe Neto da vida, eu não vou com a cara do Felipe Neto, não gosto do conteúdo dele, mas mesmo assim, se acontecesse com ele, o cara é milionário, é rico, ele tem um público enorme, ele teria uma força grande na internet aí pra poder processar e ganhar logo de cara. Ele teria como pagar advogados. O Corey talvez não. Porque vocês sabem quanto ganha por visualização no YouTube? Quase nada. Se 1 milhão de visualização, talvez você ganhe R$ 100. Você tem que ter muita visualização diariamente pra realmente pagar as contas. Então, falar que o cara tem um canal grande, ele pode pagar pelo psiquiatra, pode pagar pela saúde mental e pelos remédios e tal, e joga e fala que a responsabilidade não é dele por fazer com que isso aconteça? Porra, né? Complicado. Eu, no lugar dele, processaria tanto a HBO Max quanto o diretor do documentário e principalmente esse cara que respondeu falando que não se importa se o Corey se suicidar. O Corey tem que ir atrás dos seus direitos. Tem que processar, fazer o cara ser preso e pagar uma multa milionária, porque é o que esse cara merece. Receber um processo no cu. Bom, danos à saúde, danos morais, calúnia, difamação, tá tudo aí. Ó, recado pro Corey. Se não tiver um advogado, eu tenho alguns amigos advogados que são muito bons. Pode falar comigo se precisar, eu passo o contato deles. Porque esse vídeo desse cara é um prato cheio para qualquer advogado. É um processo praticamente uma causa ganha. É isso. E aí? Qual é a sua opinião sobre essa situação, sobre esse assunto? Porque, cara, não dá pra entender a falta de empatia do cara pra falar que não se preocupa de alguém atentar contra a própria vida. Eu acho que isso é a maior prova de que ele é um canalha. Simples e direto. A frase dele já diz tudo. E o cara ainda falou, eu sou jogador de videogame, sendo que ele critica quem joga. Então ele tá falando que ele é também um demônio. É literalmente como se o cara fosse dar narcóticos e falasse, eu uso drogas. De onde ele tirou? Que fontes ele usou pra ter provas contra o Corey, por exemplo, já que ele não tem nenhuma e fala que tem? Sabe? É impressionante essa galera que faz merda, fala merda, fica quieto no seu canto e ainda tem a ousadia de responder e ainda levantar o tom da voz achando que tem moral. Cara, porra, um babaca desse merece levar um processo e perder muito dinheiro e ser preso ainda. Meteu o louco mesmo, o cara, porra. Ele não comprou briga com um youtuber, ele comprou briga com o YouTube brasileiro inteiro. E pelo teor do assunto, comprou briga com várias empresas e não apenas com influenciadores. Porra, todo mundo que produz conteúdo na internet é irrelevante? Não é só porque tem muita gente que realmente faz sabe, sei lá, conteúdo irrelevante pra você que vai ser irrelevante pros outros. É a pior resposta que alguém podia ter feito. Só faltava o cara pegar um ukulele e ficar falando, eu não tenho culpa, você vai se matar. Porra, né? Isso aí deixa pros gringos fazer esse tipo de coisa de vergonha alheia. Ninguém sabe quem é esse cara aí que diz tudo isso aí, falando que o pessoal da internet é irrelevante. E são 5 minutos de fama que ele conseguiu na HBO Max e que se estenderam pra 15 na internet. No mínimo 7 ou 8 dígitos aí de multa pra esse cara pagar, porque, cara, não dá. É nojento demais um cara desse. Meu, não é só processar.
Tem que cortar completamente esse documentário. Porque mesmo ele ganhando processo contra esse cara aí, ainda vai ter gente vendo. E muito desavisado vai acreditar. Que nem quando teve novela na Record falando que quem joga jogo de carta de RPG tá invocando o demônio. Quem joga, né, Dungeons and Dragons, que é um jogo inocente que estimula a criatividade, na verdade tá só fazendo as pessoas tentarem invocar o demônio. Porra, isso é muita sacanagem acreditar nesse tipo de coisa. Meu, eu faço documentários e eu vi ali que não tinha um roteiro bom. Nem roteiro devia ter naquilo lá, de tão ruim que tava. Cara, é. Difícil, difícil. Eu sou contra a violência desnecessária. E esse cara me fez ter vontade de ser violento. Videogames não me deixam violento. Jogando videogame, eu extravaso a violência ali pra não ser violento na vida real. Esse cara conseguiu. Então, processo neles. Até a próxima.